Boa noite, pessoal. Vamos seguir então com a nossa aula de ateliê de desenho. Hoje a gente vai estar vendo, além dos exercícios que estão lá no slide 7.2, a gente vai estar vendo de novo aquela aulinha sobre os erros mais comuns nos trabalhos de vocês. Então vamos lá. Para ser o mais sintético possível, se você, de novo, está perdido, você ainda não está conseguindo fazer os desenhos direito, não está conseguindo encontrar a lógica da coisa, então vamos lá. Começa pelo começo, volta para as aulas, entenda bem os elementos da perspectiva, ponto de fuga, linha do horizonte, linha de profundidade. Faça uma revisão em cima do exercício do cubo em perspectiva oblíqua, tá? Que é a base de tudo que a gente está fazendo aqui. E nas duas últimas aulas, na aula 7 e na aula 7.2, existe uma revisão, tanto no PDF quanto no vídeo, de como trabalhar a perspectiva oblíqua aplicada à arquitetura. Então, vamos lá, dê uma estudada. Lembre que pode cair de novo questões teóricas na nossa prova final, tá bom? Então, bora. Primeira coisa aqui, sentido das linhas na perspectiva oblíqua. A gente já viu isso. Então, a gente tem linhas verticais, que são responsáveis pela altura do objeto. Aqui a gente está vendo o exercício que vocês vão estar entregando hoje, né? O exercício 3. Então, todas as linhas verticais aqui, elas são responsáveis pela altura do objeto, né? E os outros sentidos possíveis vão ser os sentidos das linhas de profundidade que estão indo para os pontos de fuga. Essas linhas elas estão ajudando a definir os planos que estão em distorção, ou seja, aqueles planos que não são paralelos ao observador. No caso da perspectiva oblíqua, são ambos os planos, né? Então vamos lá, nesse caso aqui a gente tem uma possibilidade de sentido para um PF que a gente vai chamar de PF1, no qual a gente está encontrando também a linha do horizonte, e o outro sentido onde a gente está encontrando o PF2. E aí, só para marcar, todas as linhas que a gente tem aqui, né? No caso, essa linha, um exemplo, e outra linha, outro exemplo de linhas que estão encaminhando sempre para o ponto de fuga. Ou seja, a gente tem como direções possíveis, como sentidos possíveis, as linhas verticais que estão dando para a gente a altura, né? E as linhas de profundidade que estão indo para o ponto de fuga 1 ou ponto de fuga 2, tá? Ou seja, qualquer linha que fugir desses três sentidos, né? Vertical, ponto de fuga 1, ponto de fuga 2, necessariamente vai estar errada, tá bom, pessoal? Então, tomem muito cuidado com isso. De novo, como a gente está usando os exercícios de vocês, eu faço questão de reforçar essa parte para que a gente não tenha nenhum. Para que vocês não se sintam mal, gente. O erro ele faz parte da aprendizagem, tá? Como a gente falou na última aula de erros mais comuns em perspectiva paralela. Então, não são e não devem ser motivos de vergonha, tá? É natural e faz parte desse processo. Bom, seguindo aqui. Os erros, como sempre, são exercícios, eles são anônimos e pouco importa quem fez, né? Acho que muitos erros, inclusive, gente, eu devo pontuar isso para vocês aqui. Várias pessoas tiveram o mesmo erro, mas eu escolhi aqueles que foram mais claros para a gente poder usar eles de uma forma mais didática, para que vocês consigam entender, tá? Com esses erros aqui. Então vamos lá. De novo, a gente tem um erro de proporção, né? Esse desenho é um desenho que ele não está com muitos problemas. O grande problema dele aqui vai ser a proporção, né? Então aqui, pegando o modelo, botando aí uma linha que está estipulando a mesma altura para o desenho e para o modelo, e depois botando um em cima do outro, a gente vai ter, claro, que esse desenho ele vai ter um erro de proporção em pequeno grau, né? De novo, esse desenho aí ele perderia alguns pontos, mas não seriam muitos, né? No geral, esse desenho ele tem mais um errinho, mas que eu vou falar mais para frente. Então, o principal erro desse desenho aqui seria, no caso, aí, um pequeno erro de proporção. Segundo erro, bastante comum também,
quando o ponto de fuga fica para fora do limite do papel, tá? Então, de novo, a gente tem um exemplo aqui de um desenho que não está tão problemático, mas ele tem esse problema dos pontos de fuga para fora, né? E aí, isso é complicado porque ele pode levar a outros erros, como, por exemplo, pontos de fuga em alturas diferentes, ou não a definição da linha do horizonte, que pode acarretar em mais erros além desse, tá? Então, vou dar para vocês uma dica aqui para não deixar o ponto de fuga de fora do papel. O que a gente vai fazer? Olhando para o modelo, a gente vai estar estipulando mais ou menos aonde estão os pontos de fuga. Não precisa ser certeiro, tá? Então, de novo, a gente vai estipular isso no olho, a gente vai entender onde está mais ou menos o ponto de fuga. Uma vez que a gente encontrou esse ponto de fuga, né, no caso aí, perdão, os pontos de fuga, a gente vai estar estipulando uma proporção, tá? De onde esses pontos de fuga estão e onde que a nossa aresta principal está. Então a gente está falando disso daqui. E a gente vai entender mais ou menos onde estão cada um dos pontos de fuga e estipular a relação de proporção entre um ponto de fuga, a aresta e o outro ponto de fuga. Uma vez que a gente fez isso, gente, uma vez que a gente encontrou essa proporção, o que acontece é que a gente pode posicionar os pontos de fuga na extremidade do papel, né, em formato paisagem, e a gente já vai saber aonde localizar esta principal, e ainda utilizando o método do cabo do lápis, a gente consegue inclusive encontrar qual que vai ser a altura dessa aresta principal. Então fica essa dica aí para vocês não deixarem mais o ponto de fuga para fora do papel, tá bom? Então, outro erro, né, que nós temos aqui de maneira bem recorrente, que é quando as linhas não vão para o ponto de fuga, né? A gente tem um desenho aqui que ele está quase certo, mas ele não está certo. O que que acontece aqui? Vou cortar um pedaço do desenho para focar onde o erro está mais claro, né? A gente tem algumas linhas aqui que elas não estão indo para o ponto de fuga que o aluno marcou, no caso aqui onde eu estou passando o mouse. Então a gente está vendo uma linha que não vai para o ponto de fuga, outra linha que não vai para o ponto de fuga e outra linha que também não vai para o ponto de fuga. Então na hora da prova vai ser descontado de cada uma dessas linhas que não está indo para o ponto de fuga, tá bom? Tomar muito cuidado porque não existe reta torta. A gente não pode importar a reta. Tá? E eu vou tá com bastante atenção, como sempre, nesse quesito. Então, presta atenção, gente. Né? De novo aí, todas as linhas no papel, só para vocês verem que ela não está indo mesmo para o ponto de fuga. E aí, lembrando mais uma vez, qualquer linha que não for uma linha que vai para o ponto de fuga 1 ou ponto de fuga 2, ou não seja uma linha vertical, ela vai estar errada, tá? Como a gente já falou antes. Então, olha só, esse exercício aqui, ele tem 3 erros. Eu quero saber se vocês conseguem identificar esses 3 erros. Então, vocês que estão assistindo no YouTube agora a aula, façam uma pausa aí, tá? E tentem identificar esses 3 erros e depois a gente volta, né, para poder explicar. Bom, voltando aqui, vocês deram a pausa, tentaram entender os 3 erros. Olha só, o primeiro erro, né? O primeiro erro é o seguinte: a linha do horizonte está atravessando o eixo principal muito acima do que deveria, né? E isso vai fazer com que o observador esteja mais alto do que no nosso exemplo, do que no nosso modelo, tá? E aí eu estou mostrando a proporção de onde isso está acontecendo. Então temos aqui a linha do horizonte estipulada pelo aluno, temos aqui o nosso eixo principal, mais próximo do observador, e nós temos essa proporção aqui, ó, tá vendo? A parte para baixo da linha do horizonte e a parte para cima. Para poder ilustrar isso melhor, eu vou trazer aqui o modelo. Então temos aqui a linha do horizonte, e olha a proporção daquilo que está para baixo da linha do horizonte e o que está para cima. De novo, voltando para o que o aluno fez. Ele deixou mais para baixo do que para cima. Então, isso dá, né, isso dá uma aparência de que
o observador estava muito alto, o que não acontece de verdade. O observador está no nível normal, né, no nível dos olhos. Então, bom, vamos lá. O segundo erro que a gente tem aqui, né, o segundo erro está na proporção. Então, de novo, botando os dois, o modelo e o desenho na mesma altura, e depois botando um do lado do outro, seguindo aqui a linha do eixo principal, a gente percebe que o desenho ele ficou muito mais achatado do que ele deveria, né? E aí ele vai perder ponto no quesito proporção, tá bom? Terceiro erro. Vamos ver se vocês conseguiram descobrir. Bom, terceiro erro são linhas aqui que não estão indo para o ponto de fuga, né? Talvez vocês tenham conseguido enxergar. De qualquer forma, eu marquei para vocês aqui as linhas que estão nessa reentrância aqui, tá? Da entrada da casa, onde a gente tem ó, uma linha indo para lugar nenhum e outra linha também indo para lugar nenhum. O certo seria que essas linhas estivessem indo, né, para o ponto de fuga que está aqui à nossa esquerda, né? Então essa linha deveria ser mais alta. No caso aqui, como houve uma sequência de erros que começa pelo fato da linha do horizonte ter ficado muito alta em relação ao objeto, o que acontece é que provavelmente a pessoa que fez o desenho, olhando para o modelo, viu que essa linha aqui não poderia tá indo para onde ela, né, a partir do erro ela foi. Então o que, que acontece? Se isso acontecer com vocês, gente, olha só, não persistam no erro. Peguem a linha e tentem jogar ela para o ponto de fuga, porque senão vocês vão ter um erro da linha do horizonte onde ela corta o eixo principal e vocês vão ter outros dois erros das linhas que estão indo para lugar nenhum. Tá certo? E aí a gente desrespeita as regras da perspectiva e acaba bagunçando bastante o coreto. Tá bom, gente? Por hoje, esses são os principais erros que eu vi. Se vocês quiserem tirar a dúvida comigo, eu vou estar no link que está no portal e que eu vou passar para a Adriele enviar para os senhores, tá bom? E aí também eu vou passar o quais são os exercícios para hoje, que vocês já devem ter entendido a minha lógica. Então, hoje teremos o exercício 3 e 4, perdão, 4 e 5, e para a aula que vem, o exercício 6. Já deixa isso logo de cara, tá bom? Então, qualquer dúvida, tanto aqui nessa explicação quanto nos exercícios, eu estou à disposição dos senhores, tá bom? Um abraço para vocês.